Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa a mais numa história? Algo que a gente não tá pegando? Pois é. Hoje a gente vai aprender a ler nas entrelinhas, a desvendar aqueles segredos que os grandes autores, eles escondem bem na nossa frente. Pois é uma sensação bem comum, né? A gente termina um livro e fica com aquela pulga atrás da orelha, pensando, será que eu perdi alguma coisa? Parece que tem uma camada de significado ali, sabe? Logo abaixo da superfície, mas que a gente não conseguiu enxergar. E se eu disser que existe uma chave para destravar esses segredos todos? A boa notícia é que isso não é mágica, não. É pura técnica. Pensa assim, a literatura tem uma espécie de gramática secreta, um conjunto de padrões e símbolos que se repetem. E hoje, a gente vai colocar as mãos nesse decodificador. No final desta análise, a gente vai ter as ferramentas para olhar para as histórias de um jeito, completamente novo. Então, vamos lá. Vamos começar a decodificar isso. E o primeiro passo é mudar a nossa perspectiva. Porque uma história não é só uma sequência de e aí aconteceu isso e depois aquilo. Não, é um universo de símbolos todos conectados, só esperando para ser explorado. E olha só, o mais importante aqui não é dar a resposta pronta, de jeito nenhum. A ideia é aprender a fazer as perguntas certas. É como diz o autor que inspirou todo este material. A meta é que todo mundo possa virar uma espécie de detetive literário, sabe? Capaz de desvendar qualquer história por conta própria. Ok, nosso primeiro código, esse aqui é talvez o mais universal de todos, a jornada. Mas vamos esquecer os mapas e os destinos por um segundo. Porque na literatura, uma viagem física, ela quase sempre está escondendo uma jornada muito, mas muito mais profunda e transformadora. E aqui está o pulo do gato. A razão que o personagem diz que tem para viajar é só a isca, sabe? O pão que ele precisa comprar, a mensagem que tem que entregar, isso tudo é só o motorzinho que faz a história andar. O verdadeiro destino, esse é sempre outro. E essa estrutura, olha, ela é praticamente universal. Tem 5 elementos básicos. Primeiro, claro, tem o buscador, que é quem vai fazer a jornada. Aí, ele precisa de um lugar para ir, um destino. Junto com isso, vem a razão declarada para a viagem, a tal da isca que a gente falou. No caminho, óbvio, aparecem os desafios e provações, né? Para testar o personagem. E é justamente superando esses desafios que a razão real da viagem finalmente aparece. É uma fórmula, gente, super poderosa que se repete em um monte de histórias. É exatamente essa a questão. De um lado tem a jornada de fora, a tarefa que precisa ser feita. É o que a gente vê na superfície. Mas a história de verdade, a que importa, acontece do lado de dentro, na paisagem da mente do personagem. É uma busca, no fundo, por autoconhecimento. E essa é a grande sacada. A verdadeira razão de uma jornada é sempre autoconhecimento. O personagem pode achar que está indo para um lugar, mas na verdade ele está viajando para dentro de si mesmo. O objetivo lá fora é só um catalisador, uma desculpa para a transformação acontecer aqui dentro. O destino final é sempre a autodescoberta. Beleza, já entendemos a estrutura da jornada, né? Agora vamos mergulhar nos símbolos que aparecem nela. E olha, poucos símbolos são tão fortes quanto os monstros. E a lógica é a mesma da jornada. Assim como a viagem de fora esconde uma de dentro, os monstros que a gente vê no papel muitas vezes escondem algo terrivelmente humano. Essa frase aqui é a chave para tudo. Fantasmas e vampiros nunca são apenas sobre fantasmas e vampiros. Ou seja, aquelas criaturas da noite que assombram as páginas dos livros, na verdade, são um reflexo dos nossos próprios cantos escuros, da alma humana. Vamos pegar o vampiro como exemplo. Mas esquece as presas, a capa, o castelo na Transilvânia por um instante. O verdadeiro arquétipo do vampiro na literatura é sobre exploração. É sobre uma figura mais velha, geralmente egoísta e com valores, digamos, corruptos, que literalmente suga a energia, a inocência, a vida de alguém mais jovem só para se manter. E um exemplo perfeito disso, que talvez não seja tão óbvio, está no livro Daisy Miller, do Henry James. Lá não tem vampiro de verdade, nenhum ser sobrenatural. Mas pensa comigo, a gente tem o traço da figura mais velha e corrupta, que é o Winterborn, e aquela sociedade sufocante dele. A jovem virginal é a Daisy, claro, fresca e inocente. E a supressão da juventude acontece quando o círculo social dele começa a desaprovar a Daisy, minando a energia dela. E a tal da continuidade da força vital do vampiro. Bom, o Winterborn consome a vitalidade dela e depois simplesmente segue em frente. E o resultado final, a morte da jovem. A Daisy definha e morre. Ele é, na prática, um vampiro social, um predador emocional. E é aqui que a gente chega no centro da questão.
O verdadeiro monstro não tem garra, não tem presa. O verdadeiro monstro é a exploração. É esse ato que é tão terrivelmente humano de usar outras pessoas para conseguir o que a gente quer, negando a humanidade delas no processo. A literatura, nesse ponto, funciona como um espelho bem na nossa frente. Ok, a gente já falou de monstros, agora vamos sair um pouco do escuro e falar de algo que está em todo lugar: a água. Porque, assim como os monstros, elementos da natureza também carregam um significado simbólico gigantesco. Pensa bem, quantas vezes um personagem não cai num rio, ou enfrenta uma tempestade, ou simplesmente se molha? Pode apostar. Isso nunca é por acaso. É uma imagem bem forte, né? Um personagem debaixo d'água. Mas o que isso quer dizer de verdade? O que isso simboliza? A resposta pode ser vida, pode ser morte, ou, e isso é o mais importante, pode significar uma transformação completa. Então, quando um personagem vai para debaixo d'água, a história meio que abre dois caminhos simbólicos. De um lado, tem a sobrevivência, que representa um renascimento. E do outro, o afogamento, que pode ser muito mais do que só a morte física. Cada um desses caminhos tem um peso gigantesco para a narrativa. Agora, se o personagem sobrevive, se ele sai da água, ele está, simbolicamente, renascendo. É um tipo de batismo literário. A pessoa que entrou na água não é a mesma que saiu. Ela foi purificada, transformada, deixou o eu antigo para trás. Agora ela tem uma nova identidade. É o que acontece, por exemplo, com o Milkman em A Canção de Solomon. Então vamos lá. Jornadas, monstros, batismos. O que todos esses códigos têm em comum? Eles levam a gente para uma das ideias mais bonitas da literatura. A ideia de que, no fundo, não existem histórias isoladas. Toda a ficção é uma única e gigantesca história. O nome técnico para isso é intertextualidade. Mas para simplificar, a gente pode pensar na literatura como uma imensa conversa que atravessa os séculos. Nenhum livro é uma ilha, sabe? Cada nova história é uma resposta, ou uma homenagem, ou até uma discussão com as histórias que vieram antes. É como se tudo estivesse tecendo essa grande teia mundial de escrita. E essa conversa gigante tem os seus pilares, claro. As histórias estão sempre dialogando com Shakespeare, com a Bíblia, com os contos de fadas tipo João e Maria, com os mitos gregos e romanos. Essas são fontes que parecem não ter fim. São poços muito profundos, de onde os escritores de hoje continuam bebendo, sabe? E eles criam significados novos a partir de histórias que já estão no nosso imaginário coletivo. E por que isso é tão incrível? Porque quando a gente começa a sacar esses ecos, a pescar essas referências, a experiência de ler se transforma completamente. Cada livro vira uma porta de entrada para dezenas de outros. E a gente percebe que está testemunhando e até participando de uma conversa literária que já dura milênios. É sensacional. A jornada, o vampiro, a água, a grande conversa entre os livros. Hoje, as chaves foram entregues. O decodificador está aí. Agora, a pergunta fica no ar. No próximo livro que for lido, que padrões, que mundos secretos vão aparecer? A aventura literária de verdade está só começando.